Chega um momento na vida de cada um em que o silêncio se torna mais pesado que a verdade. E para Demi Moore, esse momento chegou tarde demais. Por décadas, ela carregou o peso da humilhação, da traição e da crueldade silenciosa dos homens que estiveram ao seu lado, tanto dentro quanto fora das telas. Agora, aos 62 anos, Demi Moore não fala mais como a musa de Hollywood que um dia foi, mas como uma mulher que sobreviveu a todas as feridas infligidas por aqueles em quem mais confiava. Este livro não é uma celebração da fama, é o doloroso desvendar do verdadeiro preço que essa fama lhe custou. Bruce Willis, a primeira traição. O início da decadência de Demi Moore não aconteceu em um escândalo ou em uma manchete de tabloide. Aconteceu em 1987, na noite em que ela conheceu Bruce Willis na estreia de Stakeout. Ela acabara de se libertar do destroço emocional de seu relacionamento com Alio Estaves. Frágil e em busca de um lugar para pertencer, Bruce chegou à sua vida como uma força da natureza, confiante, charmoso e ardendo com o ímpeto desenfreado de sua ascensão ao estrelato. Em poucos meses, eles se casaram, criando o que parecia ser um conto de fadas moderno, o destemido herói de ação e a atriz sensual e dramática que todos adoravam. Para o mundo, eles eram o casal de ouro de Hollywood. Para Demi, foi o início de uma guerra silenciosa que ela nunca aprendeu a lutar. Bruce nunca quis um casamento tradicional. Ele queria uma base estável enquanto buscava a fama sem restrições. Demi acreditava que dar um passo para trás preservaria a família que construíram juntos. Ela recusou papéis, alguns que mais tarde se tornariam sucessos de bilheteria, concentrando-se em criar suas 3 filhas e apoiar a carreira de Bruce. Ele prometeu lealdade, prometeu que a família vinha em primeiro lugar, mas sua ambição contava uma verdade diferente. Passou longos meses filmando longe de casa, cercado por rumores de festas privadas e flertes. Rumores que Demi nunca confrontou, porque temia que a resposta a destruísse completamente. Durante as filmagens de Immortal Thoughts, em 1991, a personagem de Demi temia seu marido na tela, interpretado por Bruce. O que o mundo não sabia era que o medo e a solidão em seus olhos não eram atuação. Elas surgiram da constatação de uma mulher de que havia se perdido. Quando se divorciaram em 2000, a mídia elogiou a separação elegante do casal. Mas apenas alguns meses depois, Demi sucumbiu à exaustão emocional e foi hospitalizada, atormentada por uma única pergunta: com quem eu fui casada por 13 anos? Um parceiro ou uma mentira? Em 2022, quando o diagnóstico de afasia e demência de Bruce atraiu a compaixão mundial, Demi manteve-se calma e respeitosa em público, mas em particular, escreveu uma única frase que definiu o fim de sua fé no amor: eu não o odeio por ter me deixado. Odeio que ele tenha me feito acreditar que meu amor era suficiente. Ashton Kutcher, o golpe fatal em sua dignidade. Se Bruce Willis destruiu a fé de Demi Moore no significado do casamento, Ashton Kutcher destruiu seu senso de autoestima. O relacionamento deles começou em 2003, quando Demi tinha 40 anos e Ashton 25. Uma diferença de idade que Hollywood ridicularizou implacavelmente. Os críticos chamavam isso de uma última tentativa desesperada de se agarrar à juventude. Mas Demi acreditava ter finalmente encontrado um homem que a amava além do brilho do seu passado. Ela o apoiou em tudo, usando sua influência para ajudá-lo a ascender da fama em sitcoms à legitimidade em Hollywood. Ela esteve ao lado dele em todos os tapetes vermelhos, acreditando que a conexão entre eles poderia silenciar o julgamento do mundo. Mas, a portas fechadas, a diferença de idade se tornou uma predadora silenciosa que se alimentava de suas inseguranças. Demi remodelou sua vida para se adequar ao estilo de vida jovial de Ashton. Ela se privou de comida com dietas extremas, treinou até o corpo tremer e se submeteu a dolorosos procedimentos estéticos em uma tentativa desesperada de se manter jovem o suficiente para ele. Ela queria ser sua igual, sua parceira, seu espelho, mas por mais que tentasse, não conseguia deter a passagem natural do tempo, nem a forma como ele mudava lentamente quando a empolgação inicial se dissipava. Em 2011, na noite do 6º aniversário de casamento, Ashton dormiu com uma mulher de 22 anos. Para Demi,
A ferida não era apenas uma traição, era a confirmação de todos os medos que ela tentara desesperadamente silenciar. 4 meses depois, ela desmaiou de exaustão emocional e física e foi levada às pressas para o hospital após uma overdose. Ela havia se tornado um fantasma de si mesma, definhando sob a pressão de manter uma versão de juventude que não conseguia mais sustentar fisicamente. Mas o momento que a destruiu foi uma única mensagem de texto que encontrou no celular de Ashton. As palavras eram simples, quase casuais, mas cortaram mais fundo do que qualquer escândalo jamais poderia. Você era mais jovem. Você me faz sentir velha. Essa frase se tornou a sepultura onde Demi enterrou o último resquício de sua dignidade. Ashton seguiu em frente rapidamente. Casou-se com Maunis, teve filhos e foi recebido de volta por Hollywood como um homem de família reformado. Demi, por sua vez, foi ridicularizada publicamente como uma mulher fatal e patética. Seu sofrimento se transformou em entretenimento barato. Anos depois, em sua autobiografia Inside Out, ela escreveu: "Eu não odeio que ele tenha me traído. Eu odeio ter mudado tudo para manter alguém que me deixou como se eu nunca fosse suficiente." Com Ashton Kutcher, Demi não perdeu apenas um casamento. Ela perdeu sua identidade, sua estabilidade e quase a vida. Patrick Swayze, o amante na tela, o estranho fora dela. Para milhões de espectadores ao redor do mundo, Ghost foi a expressão mais pura de amor que Hollywood já criou. Demi Moore e Patrick Swayze foram imortalizados na famosa cena da cerâmica. A química entre eles era tão intensa que o público acreditou que compartilhavam um laço profundo na vida real. Mas para Demi Moore, essa ilusão foi mais um capítulo doloroso em uma vida repleta de ilusões que o público confundiu com a verdade. Por trás das câmeras, o calor e a intimidade que todos elogiavam simplesmente não existiam. Patrick Swayze, que encantou o mundo com seu carisma e gentileza, mantinha uma distância fria e profissional de sua colega de elenco. Mesmo antes da estreia do filme, o desentendimento entre eles já havia começado. Quando o estúdio organizou uma turnê mundial de divulgação de Ghost, Patrick se recusou a acompanhar Demi. Suas palavras foram diretas e carregadas de julgamento. "Não me dou bem com ela é muito emotiva." A declaração se espalhou por Hollywood como fogo em palha seca, rotulando Demi com um novo estigma, emocionalmente difícil. Foi uma mancha que a perseguiria por anos. Pior, reforçou com um velho estereótipo que a indústria adorava usar como arma. Uma atriz forte era um problema, enquanto um ator exigente era simplesmente um profissional. Demi tentou entrar em contato após o enorme sucesso do filme, na esperança de construir uma amizade baseada na conquista compartilhada. Mas Patrick não respondeu às suas cartas, não retornou suas ligações e evitou momentos que poderiam ter humanizado a relação entre eles. Então veio a entrevista em 1992. Quando perguntado sobre Demi Moore, Patrick deu um sorriso irônico e disse: "Nós nos dávamos bem em cena. Fora das telas, não havia nada para conversar." Para Demi, isso não era apenas indiferença, era uma raridade. Ela havia entregado uma das performances mais vulneráveis de sua carreira. No entanto, o homem com quem contracenou em sua cena mais icônica a tratou como nada mais do que uma conveniência profissional. Ela se sentia invisível, como se nunca tivesse existido na memória de alguém que o mundo acreditava ser sua alma gêmea nas telas. Quando Patrick Swayze faleceu em 2009, após lutar contra o câncer, Demi não fez uma homenagem pública. Em vez disso, enviou flores discretamente. Em seu diário, escreveu apenas uma linha: "A cena mais linda da minha vida foi compartilhada com alguém que nunca me viu como pessoa." Com Patrick Swayze, Demi não perdeu um amigo. Ela perdeu a ilusão reconfortante de que a química artística significava a verdade emocional. Tom Cruise, o herói diante das câmeras, o juiz nos bastidores. Em 1992, Demi Moore assumiu um dos papéis mais exigentes de sua carreira, o da tenente Joanne Galloway, em Questão de Honra. Entre Jack Nicholson e Tom Cruise, duas das figuras mais influentes de Hollywood, ela sabia que precisava lutar mais do que qualquer outra pessoa para provar que merecia seu lugar naquele set. O que ela não esperava era que um de seus colegas de elenco se tornasse outro juiz silencioso em sua vida. Tom Cruise era completamente diferente de Patrick Swayze. Ele não era frio por ego ou rivalidade. Ele era frio porque era assim que ele agia.
Ele vivia pela precisão, disciplina e controle absoluto. Para ele, cada minuto no set era um teste de profissionalismo, e ele avaliava todos ao seu redor com uma escala invisível que ninguém, além dele, conseguia ver. Demi tentou quebrar o gelo para encontrar qualquer momento de camaradagem, mas Tom mantinha uma distância rígida, quase clínica. Nenhum contato visual fora das cenas, nenhuma refeição compartilhada, nenhuma conversa casual. Ela nunca foi incluída, nunca acolhida, nunca reconhecida além das linhas do roteiro. Depois das filmagens de WBP, Tom desapareceu do mundo dela como se nunca tivessem trabalhado juntos. Demi não questionou isso até a entrevista de 1994. Falando de forma geral sobre colegas de elenco femininas, Tom afirmou: "Algumas pessoas se esforçam demais para provar que são fortes, mas a verdadeira força vem do autocontrole." Não demorou muito para que as pessoas da indústria entendessem a quem ele se referia. Demi soube imediatamente que não se tratava de uma crítica ao seu estilo de atuação, mas sim à sua identidade. Ela sempre lutou para ser vista como forte, capaz e igualitária. Mas para Tom, aquela força era uma demonstração excessiva, algo que precisava ser contido, julgado, descartado. O golpe final veio meses depois, quando Questão de Honra foi indicado a vários Oscars. O nome de Demi não foi mencionado na campanha. Quando questionado sobre a contribuição dela, Tom sorriu. Um sorriso educado e distante, e disse: "Não tenho certeza de qual foi o tamanho do papel que ela desempenhou no sucesso do filme. Para o público foi inofensivo. Para Demi apagou tudo o que ela havia investido no papel. Ela havia sobrevivido à intensidade de Jack Nicholson e lutado para se manter firme ao lado de Tom Cruise. No entanto, foi tratada como se sua presença fosse insignificante." Em seu diário, ela escreveu mais tarde: "Ele não gritava, mas seu silêncio me fazia sentir como se eu estivesse sempre sendo julgada." Com Tom Cruise, Demi não perdeu uma rivalidade. Ela perdeu o direito de ser reconhecida como igual em uma sala cheia de homens que decidiam quem merecia respeito. Rob Lowe, o homem que a transformou em um objeto. Antes de Demi Moore se tornar a atriz mais bem paga de Hollywood, ela era uma jovem artista lutando para se libertar do estereótipo de rosto bonito que ofuscava seu potencial. Em 1986, ela estrelou ao lado de Rob Lowe em About Last Night, filme que se tornaria seu primeiro grande sucesso. Ela se entregou completamente ao papel. Disciplina, vulnerabilidade e uma profundidade emocional muito além do que Hollywood esperava de atores com pouco mais de 20 anos. Ela queria provar que não era apenas mais uma mulher bonita na tela, mas Rob Lowe não percebeu seu esforço. Ele via nela um acessório para sua própria fama crescente. Durante as filmagens, Demi percebeu que Rob tratava as cenas íntimas como troféus, em vez de narrativas. Enquanto ela ficava até tarde ensaiando sequências dramáticas e aprimorando sua personagem, Rob passava as noites no trailer de maquiagem, encantando fãs e se gabando de cenas que ainda nem tinham terminado de filmar. A diferença na seriedade não era apenas artística, era pessoal. Demi entendia que sua reputação era frágil e precisava protegê-la. Rob, no entanto, agia como se a presença dela existisse apenas para aumentar seu charme diante das câmeras. 2 anos depois, em 1988, o infame escândalo da fita de sexo de Rob Lowe explodiu, ameaçando destruir sua carreira. Em seu desespero para reparar sua imagem pública, ele começou a usar as cenas picantes da noite anterior como prova de seu carisma sexual. Sem permissão, ele usou o nome de Demi como parte de sua narrativa de reabilitação, arrastando-a para manchetes com as quais ela não tinha nada a ver. Repórteres a rotularam como uma das garotas rebeldes dos anos 80, colocando-a em uma categoria da qual ela passou anos tentando escapar. Então veio a ferida final. Durante uma entrevista na televisão nacional, Rob disse que Demi era a coestrela ideal, porque ela sempre te deixava de bom humor. Superficialmente, soou como uma brincadeira, um elogio, mas o subtexto era devastador. Ele reduziu toda a contribuição dela para o filme e toda a sua identidade como atriz à capacidade de despertar excitação masculina. Para Demi Moore, que lutou desesperadamente por respeito em uma indústria dominada por homens, o comentário foi como um despojamento público de sua dignidade. "Não filmei cenas de amor para excitar ninguém", escreveu ela mais tarde. Mas algumas pessoas só enxergam uma mulher como um objeto no momento em que ela entra em cena. Rob Lowe se recuperou do escândalo e se reinventou. Demi, no entanto,
passou anos se arrastando para fora das sombras, marcada por uma reputação que nunca aceitou carregar. Com Rob Lowe, ela não perdeu um colega. Ela perdeu o direito de ser levada a sério durante uma década inteira de sua vida. O colapso e o renascimento de Demi Moore. Quando a quinta traição se instalou em sua memória, Demi Moore já não era mais a mulher que Hollywood um dia idolatrou. Cada homem havia lhe tirado algo. Bruce Willis destruiu sua crença de que o amor poderia ser seguro. Ashton Kutcher despedaçou sua dignidade e a fez questionar a própria imagem. Patrick Swayze apagou a ilusão de companheirismo na arte, provando que a química na tela podia mascarar a indiferença por trás dela. Tom Cruise a fez sentir-se uma intrusa na própria indústria que ela ajudou a elevar. Rob Lowe a reduziu a um objeto, fazendo o mundo esquecer a profundidade que ela lutou para mostrar. O que unia os 5 homens não era a malícia, era a facilidade com que descartavam a humanidade dela. Em 2012, o peso acumulado dessas feridas levou Demi ao limite. A overdose que a levou ao hospital não foi resultado de descuido. Foi o colapso de uma mulher que passou décadas tentando atender a expectativas que nenhum ser humano conseguiria superar. Ela viveu tempo demais carregando reputações que não eram suas e lutou demais para ser vista, enquanto era constantemente diminuída. Para o mundo, ela ainda parecia glamourosa, elegante, admirada, mas por dentro ela estava se afogando. A recuperação não veio com aplausos ou um retorno triunfal aos holofotes. Veio lenta, dolorosa e silenciosamente. Começou com suas filhas, que lhe ofereceram uma força estabilizadora que a fama jamais poderia proporcionar. Continuou com a terapia e a aceitação de que a garota de Roswell, Novo México, a garota que sobreviveu a um lar abusivo, uma infância instável e uma indústria implacável, merecia existir sem precisar da validação de um homem. Com o tempo, ela reconstruiu seu relacionamento com Bruce Willis, não como uma esposa ferida, mas como uma mulher que finalmente compreendeu os limites necessários para se curar. Aos 62 anos, Demi Moore se mostra mais leve, calma e destemida. Ela não se priva mais de comida em busca de aprovação. Não luta mais por papéis que exigem sua juventude. Ela escolhe projetos com propósito, não por desespero. Os 5 homens que a feriram moldaram o caminho que a trouxe até este momento, mas não definem mais a sua história. Pronunciar os nomes deles não é um ato de vingança, é um ato de libertação. É a forma como ela se perdoa por tudo o que suportou em silêncio. Qual dessas 5 histórias mais te chocou? Conte pra gente nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais verdades não contadas de Hollywood.